forma bem objetiva e depois me deter aqui no capítulo 6 de Josué. Eu vou folheando a minha Bíblia aqui e eu queria que você me acompanhasse. Abra em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Espírito Santo de Deus, toma esta escritura nesta noite e faz aquilo que homem nenhum, ser humano nenhum pode fazer. Torna a palavra viva, porque está escrito que a exposição da tua palavra traz luz e sabedoria às pessoas mais simples. Está escrito, Senhor, que quando nós meditamos na tua palavra, vai ateando um fogo no nosso coração. Que este fogo, que essa luz, que este luz e fogo venha deste púlpito hoje para aquecer o nosso coração e nos livrar do engano, nos quebrar, Senhor, paradigmas na nossa mente, modelos mentais equivocados, para que possamos ser grandemente abençoados, como é o teu desejo e a tua direção para a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu queria contar uma história para você. Mas antes de chegar em Josué, eu quero que você vai 2 páginas para trás e vem aqui em Deuteronômio 30. 4 páginas para trás. 4 páginas para trás. Eu vou dar uma passada. Vou instigar você para você ler tudo isso essa semana, meditar nisso, refletir sobre isso. E Deus vai falar muito com você. Deuteronômio capítulo 30. O livro de Deuteronômio é o 5º livro, chamado Pentateuco, né? São 5 livros. A maioria deles escritos por Moisés e a maioria deles foram escritos por Moisés mesmo, né? A maioria deles. Mas o livro de Deuteronômio, depois de Deus instituir as leis, os cerimoniais todos que ele instituiu, o livro de Deuteronômio foi o livro da repetição. Ele juntou tudo num livro só e repetiu tudo, porque Deus sabe que a nossa tendência é nos esquecer daquilo que ele falou. Então, no capítulo 28, não vou ler, mas no capítulo 28, capítulo 27, melhor dizendo, 27, Deus faz uma lista de maldições. Maldições decorrentes da desobediência. E ali fica claro o seguinte: quando nós obedecemos a Deus, somos abençoados, e quando nós desobedecemos a Deus, a maldição vem sobre nós. Porque Provérbios 26, 2 diz assim: a maldição sem causa não se cumpre. Assim, quando você transgride uma lei de trânsito, se você andar por São Paulo não transgredir nenhuma lei, você não vai tomar multa nenhuma. Você não transgrediu nada. Mas se você transgredir, se você quebrar uma lei, se você desobedecer uma lei, tem consequência. Assim é a vida e é assim que funciona também no mundo espiritual. Então, Deuteronômio 27, Deus fala uma lista enorme de coisas que o povo de Israel deveria deixar de fazer, não praticar, para que eles a maldição não os atingisse. Capítulo 28, Deus lista as bênçãos. E no capítulo 30, que eu quero chamar a sua atenção, Deus faz um apelo. Depois que ele completou tudo isto, ele faz um apelo aqui no verso 19. Eu até postei no meu Instagram hoje esse texto que me chamou muita atenção, mas eu queria ler para você aqui, introduzir por aqui, para a gente chegar depois em Josué, e eu vou explicar por quê. Deuteronômio 30, 19, diz assim: hoje, depois de Deus listar todas as bênçãos, Deuteronômio 28, 29, ele listou tudo, aí no capítulo 30, então, ele faz um apelo ao seu povo, ele roga ao seu povo da seguinte maneira: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e coloquei diante de vocês a morte. Eu coloquei diante de vocês a bênção e coloquei diante de vocês a maldição.
Um minutinho aqui. Deus, depois de listar as bênçãos e maldições, Deus chama o povo e diz assim, olha, eu invoco hoje os céus e a terra, dê atenção a isso que eu acabei de falar para vocês. Eu invoco, quer dizer, eu provoco, eu conclamo os céus e a terra como testemunha. Quando ele está dizendo assim, eu conclamo os céus, ele está dizendo os principados e potestades que governam o mundo celestial, eu estou conclamando aqui para deixar bem claro para vocês que eu coloquei diante de vocês as bênçãos e as maldições. E então Deus faz um apelo aqui, no versículo 19, na parte B, ele diz assim, agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouça a sua voz e se apegue firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus, depois de falar das bênçãos e maldições, ele vem no verso e diz assim, olha, presta atenção, estou invocando os céus aqui diante de mim como testemunhas, por favor, ele só falta fazer assim, por favor, escolham a vida, não escolham a morte. Escolha a vida, escolha a obediência, não escolha a maldição. Eu não quero que vocês sejam amaldiçoados, eu quero que vocês sejam abençoados. Por favor, Deus está dizendo, sabe quando você chama o seu filho e fala, por favor, meu filho, por favor. Quantos pais tem aqui hoje? Já fizeram isso? Você só falta ajoelhar. Por favor. Você vai sair, por favor. Você vai naquela festa de 15 anos, filho, por favor. Você vai viajar com o carro, filho, por favor. Tome este cuidado. É o Pai falando conosco. Por favor, filho, tome cuidado. Por favor, filho. Os olhos do Senhor estão por todos os lugares. Eu vou dar uma dica para os pais aqui. Abre parênteses. Eu quando subo aqui, eu olho vocês, eu fico, você desculpa, eu fico ansioso, entre aspas, em entesourar para você tudo aquilo que eu recebi. O objetivo de eu começar um G100 com casais jovens, eu disse para eles, eu quero entesourar para vocês tudo que eu tenho dentro de mim. Esse é o nosso papel de mentores, de discipuladores. É o meu papel aqui. Então deixa eu dar uma dica para vocês, pais. Quando meus filhos eram ainda pré-adolescentes, Deus, pela sua bondade, trouxe um homem muito especial na nossa comunidade, chamado Gary Ezo e a Anne Marie. São um casal de americanos que sistematizaram um curso de educação de filhos. E, aliás, foi inspirado nesse curso que um livro que eu acho que tem aí, Renato, Verdade para Ser Bons Pais, aquele verdinho, tem aí ainda? Tem? Ele está ali? Não está? Elaine, Super Elaine? Não, mas tem aí, não tem, Elaine? Naquela caixinha? Se você puder achar um para mim lá, traga para mim aqui. Eu quero que cada pai leia esse livro. Porque eu aprendi riquezas enormes aí. Por exemplo, vou dar só uma dica para você, para voltar para o tema aqui, desse negócio do pai orientar os seus filhos. Eu aprendi com o Gary Ezo o seguinte, que quando nós vamos deixar nossos filhos em algum lugar que não vamos estar presentes, nós precisamos criar filhos, ele dizia, o princípio dele, nós pais temos a responsabilidade de criar filhos moralmente responsáveis. Não podemos criar robô.
Porque se o seu filho obedece você só na sua presença, ele não é moralmente responsável. Então cabe aos pais transferir responsabilidade para os seus filhos, para que eles se tornem moralmente responsáveis. Então a dica, o Gary Ezra era fantástico em várias dicas. Uma delas que ele deu, disse assim: quando você deixar seu filho na casa de um amiguinho, numa festa, chame o seu filho antes e diga assim: olha, eu vou deixar você nesse local, quero só lembrar você. Você estará me representando aí. Você será o meu representante neste lugar. Qualquer coisa que você fizer boa, as pessoas falam assim: os Osmar e a Anice estão de parabéns. Qualquer coisa que você fizer de errado, as pessoas falam assim: que vergonha. Porque o filho, a criança entregue a si mesmo, diz Provérbios, envergonha a sua mãe. A primeira pessoa, quando os filhos aprontam, a primeira pessoa que as pessoas falam assim: quem é a mãe dessa criança? Não é assim? Salomão já sabia disso. Ele falou: a criança entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. Então nós precisamos, pais, criar nossos filhos para serem moralmente responsáveis. E quando eles não agirem com responsabilidades, eles precisam ser corrigidos. Senão você vai criar um monstro dentro da sua casa. Eles precisam ser corrigidos. E essa correção tem várias formas de fazer. Oportunamente falaremos sobre elas. Mas se você tem um filho adolescente, já vou dar a dica para você já. Arranca o privilégio dele. Tira o privilégio dele. Diga para ele assim, sem estresse nenhum, fala assim: então, você me representou mal. Como você me representou mal, você vai perder o privilégio, porque a vida é assim. A vida é assim. Estou falando de bênção e maldição. Então você pensa em algo que ele gosta muito, que vai sentir. Você vai ficar tantos dias sem celular, ou tantos dias sem isso, ou tantos dias sem aquilo. Você vai tirar privilégio dele, para que ele se lembre que ele... Eu dizia para meus filhos assim: você não me deixou outra escolha. A responsabilidade foi sua. Nós combinamos antes, certo? Certo. Você não me deu outra escolha. Então, portanto, você perdeu o privilégio. Teve épocas que eu tirei o privilégio dele que não tinha data para voltar. Tem época que eu datei, tem outros que não. Porque se não sentir a disciplina, não vale. Não tem efeito. Não tem efeito, você não vai construir um ser humano moralmente responsável. Mas, voltando ao texto aqui, e linkando o papel de Deus com o pai. Você, pai, quer que os seus filhos sejam amaldiçoados? Não. Não quer que seus filhos sejam amaldiçoados. Nenhum pai. Até um pai que não tem Cristo, não tem amor, é alcoólatra, mesmo assim, ele quer ver os filhos dele abençoados. E para você ser abençoado, você precisa caminhar no caminho da obediência. Por isso que Deus faz o alerta aqui: olha, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. E ele faz assim com a mãozinha: escolha, pois, a vida, escolha a bênção, para que vocês vivam. Andem em obediência. Nós precisamos agir assim. Deus fala isto porque Ele está, neste momento da história, e agora eu vou dar uma corrida pela história, Ele está preparando o seu povo para algo grandioso que Ele ia fazer, que era a saída deles da escravidão do Egito para ir para Canaã. Deus havia prometido tirá-los do Egito, de uma terra de escravidão e servidão, e levá-los para um outro lugar. E ele dizia assim, para criar uma expectativa neles, ele falou assim: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uma terra maravilhosa. E Deus ia descrevendo essa terra. Por várias vezes ele fez isso no livro de Deuteronômio. Agora, Josué morre e levanta-se o sucessor
Moisés morre e levanta-se o seu sucessor chamado Josué. Vai lá, capítulo 1 de Josué, agora vamos dar uma passeada pela Bíblia aqui. E eu vou contar essa história para você mais pontualmente agora. No capítulo 1, Deus vem e fala com Josué assim: Josué, meu servo Moisés morreu. Eu estou sabendo o que está acontecendo. Eu não perdi a mão da história, não. Eu não perdi o controle. Levanta-te, Josué, passa esse Jordão. Passa com esse Jordão, porque eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Deus anima Josué. Capítulo 1. Capítulo 2 é o momento em que o povo de Israel, saindo do Egito, presta atenção na história, eles estão saindo do Egito, eles vão entrar em Canaã. Eles vão entrar em Canaã. Só que nessa saída do Egito para entrar em Canaã, tem um rio no meio do caminho, chamado Rio Jordão. Eles tinham que ultrapassar esse rio. Eles tinham que ultrapassar esse rio. Para ultrapassar esse rio, a primeira cidade que eles iriam se apossar é uma cidade chamada Jericó. Ficava do outro lado do Jordão. Então Deus dá instruções para Josué e ele manda espias para ir à frente para descobrir o que tinha lá em Jericó. Capítulo 2 fala sobre isto. Os espiões foram, e aí eles não poderiam ser descobertos, de repente se descobriu, aí eles foram se hospedar na casa de uma prostituta chamada Raabe. Essa mulher corajosamente os acolheu na sua casa e os escondeu. Quando essa mulher escondeu, aqueles espiões e aqueles espias prometeram a ela: olha, essa cidade vai ser destruída, mas você e todos que estiverem na sua casa serão preservados. Presta atenção aqui que tem um mistério aqui. Quando nós cremos em Jesus, quando nós andamos em obediência, Deus quer que através de uma pessoa da família, toda a família seja alcançada. Porque Deus é um Deus de famílias. Por isso que lá em Atos capítulo 16, 31 está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. Então eles prometeram isso para Raabe no capítulo 2. E já falei do capítulo 2. Aí chegou o capítulo 3, a travessia do Jordão. Eles chegam diante do Jordão, Deus dá instruções para eles: olha, a Arca da Aliança vai à frente, saiam das suas posições, sigam. Josué, no versículo 5 aqui, dá uma ordem que Deus recebeu de Deus: santifique-se hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E aí eles saíram para atravessar o Jordão. E a ordem foi: olha, quando vocês, primeiro os levitas vão com a arca simboliza a presença de Deus, vão à frente. Na hora que eles chegarem na borda do Jordão, a hora que eles pisarem o Jordão, as águas se abrirão. Imaginem esta cena. Era um milagre e a confirmação de Deus, porque Deus no contexto falou para Josué o seguinte: olha, Josué, a partir de hoje eu vou te engrandecer diante de todo esse povo. Todo mundo vai saber que a unção que estava sobre Moisés agora está sobre você. Isto foi um sinal, isto foi um memorial. Então veja aqui que tremendo isso. Eu não posso passar isso sem ler para você. Eu não posso passar correndo aqui. Então veja aqui no capítulo 3, no versículo 11. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, pois, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do soberano de toda a terra, quando eles puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Isso aconteceu lá atrás, no passado, e Josué participou disso quando foi a travessia do Mar Vermelho. Deus vem e repete agora o mesmo milagre, em outra proporção, em outro momento da história, mas ele opera o mesmo milagre.
Aí versículo 14, quando, pois, o povo desmontou o acampamento, ao atravessar o Jordão, os sacerdotes carregavam a arca, foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Quer dizer, não era um momento de sequidão. Não, foi um milagrezinho assim, porque estava meio seco já. Não, Deus não faz coisa assim. Ele espera o momento mais difícil para intervir. Se o teu momento não está no mais difícil, ele está esperando ficar mais difícil um pouco. Deus espera o momento que, para ninguém dizer assim, não, pera um pouquinho, foi montagem isso aqui. Não tem jeito. Quando Deus faz, nós ficamos admirados. Nós temos que olhar para trás e dizer, só o Senhor fez para fazer um negócio desse mesmo. Foi isso que aconteceu. O momento da colheita, as correntezas descia, parou de correr, formou uma muralha grande, a grande distância perto da cidade de Adã. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes carregavam a água da aliança, ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o povo passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Quanto tempo demorou isso, gente? Não sei, a Bíblia não fala, mas foi um tempão. Era a gente, não acabava mais. E a água em seco lá, e um paredão de água aqui, represado pelas mãos invisíveis do nosso Deus. Você adora um Deus assim. Você não saiu da sua casa nesta noite fria para vir aqui numa missa, num culto solene, um negócio assim, formal, não. Você veio aqui para um encontro com o Deus vivo. Este é o nosso Deus. Ele para o mar, Ele abre o mar, Ele abre os rios, Ele para o sol. Ele é o nosso todo-poderoso Deus. Eu queria que você o aplaudisse, porque Ele está aqui. Muito bem, capítulo 4, Deus manda fazer um memorial. Olha, faça um memorial para que todo mundo saiba, pegue 12 pedras simbolizando as tribos. Todo mundo que vai passar aqui vai saber, olha, por que essas 12 pedras? Memorial é para isso, para lembrar os desmemoriados, né? Lembrar as pessoas, olha, essas pedras significam isto. As tribos passaram aqui, Deus operou um grande livramento. Capítulo 5. Capítulo 5 fala a respeito da circuncisão dos filhos de Israel em Gilgal. Circuncisão era uma marca que Deus havia estabelecido lá no passado. Esta geração não havia sido circuncidada ainda, não tinha essa marca no seu corpo. Deus estabeleceu, Josué procedeu de acordo com o que Deus estabeleceu. Lá no capítulo 5, começa aqui a entrar na questão da queda das muralhas de Jericó. Das muralhas de Jericó. Aí, antes de chegar na queda das muralhas, Josué teve um encontro sobrenatural com a presença do Senhor, tipificada num anjo. Veja versículo 13 de capítulo 5. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué imediatamente as tirou. Versículo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Lembre-se, acabaram de atravessar o Jordão, a primeira cidade que eles foram conquistar, Jericó. Grave isso que eu estou destacando para você. Primeira cidade. Josué estava completamente fechado por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seus reis, seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade como todos os outros homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um deles uma trombeta de chifre de carneiro à sua arca. No 7º dia
marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e lhes disse: olha, levem a arca da aliança, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados iam à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os sacerdotes armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo, tocavam nas trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, não levante a voz, não diga uma palavra alguma até o dia que eu ordenar. Quer dizer, vai fazendo toda essa operação de guerra em silêncio. Não faça escândalo, não queremos ser notado aqui. Não deem brado de guerra até o dia que ordenar. Então vocês gritarão. Versículo 11. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. E o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Deu a volta e voltou. Josué levantou-se de manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca, e assim foi. Assim foi. Versículo 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã, marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas neste dia que rodearam a cidade 7 vezes. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Você reparou como Deus é detalhista? O que isto me ensina? Deus tem os seus métodos. Não adianta você querer inventar os seus métodos e botar Deus dentro, que não funciona. Ou você entra nos princípios de Deus, nos métodos de Deus, ou então a receita não vai dar certo. Deus é criterioso. E muitas vezes ele não explica por quê. E um dos grandes problemas que eu ouvi uma frase essa semana, que eu aprendi, foi o seguinte: muitas vezes, nós, racionais, e um povo ocidental, nós queremos primeiro entender para obedecer. Imagine se Josué fala assim: Senhor, espera um pouquinho, o senhor está me falando, deixa eu ver se eu entendi. Os sacerdotes vão chegar no Jordão, vão colocar o pé e o Jordão vai parar. Dá para o senhor me explicar isso? O senhor sabe que a água é líquida, ela não tem. Quem que vai construir essa parede para ela parar? Essa barragem vai ser feita por quem? Dá para o senhor me explicar? Aí Deus podia explicar: não entendi. Dá para o senhor fazer um desenho para mim? Aí o desenho é planta baixa, ele também não entende. Dá para o senhor fazer em 3D para mim? Animado para eu entender isso aí? Ele simplesmente obedeceu. Para obedecer, você não precisa entender, você precisa crer. Você pode repetir essa frase, por favor? Para obedecer, eu não preciso entender, eu preciso crer. Imagine se você tiver que explicar para os teus filhos todas as coisas que você quer que são importantes para a vida deles, eles não têm entendimento, não têm maturidade, só para depois eles obedecerem. O que seria a sua vida e a educação dos seus filhos? Seria um caos. Deus falou, 6 dias, deram 6 dias. Não é para gritar. Todo mundo em silêncio. No 7º dia, não deem uma volta só, deem 7 voltas.
E então no 7º dia, vocês, ao som da trombeta, vocês vão levantar um brado de júbilo e eu vou derrubar as muralhas. Porque é Deus quem faz, não é você. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Versículo 15, no 7º dia levantaram ao romper da manhã, marcharam na mesma... É ao romper da manhã que acontece, hein? Cutuca o homem que está do seu lado e fala para ela, é no romper da manhã, hein? Ó, está escrito na Bíblia aqui, é no romper da manhã. Quinho, é no romper da manhã, mano. Romper da manhã. Ô Marcelo, no romper da manhã. Washington. Tarek. Wilson, não posso nem falar, é o primeiro que chega aqui. Celso Henrique, é no romper da manhã o negócio. Orlando, é aqui que acontece, o mistério está aqui. E marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Diga aleluia. Agora cheguei na mensagem. Ei, Saulo, ainda bem que o Saulo fez uma... Poxa, graças a Deus. Ele falou, agora cheguei na mensagem. Isso aqui foi a introdução, a mensagem vai ser rápida. Versículo 17. Tema de hoje à noite. Você pode pôr o slide do tema aí para eles saberem do que eu estou falando, ou, Tiago? O tema de hoje à noite é este aqui. Abençoado ou amaldiçoado? O que é que você quer ser? O que é que você quer ser? Abençoado. Fale para a pessoa do seu lado aí. Descreva uma pessoa abençoada. Descreva para ela. Fala para a pessoa. Olha, eu acho que uma pessoa abençoada é uma pessoa assim, assim. Descreva para ela. Vou começar o quebra-gelo do G100 agora. Descreva uma pessoa abençoada. Eu fiz umas definições ali. Vamos lá, Tiagão. Vamos lá. Dá uma caminhada comigo aí. Bora. Já fizemos isso. Olha aqui. Olha que definição legal que eu encontrei. Uma pessoa abençoada, ou ser abençoado, vamos ler juntos ali? Significa ter o poder sobrenatural trabalhando em seu benefício. Essa é uma pessoa abençoada. Existe um poder sobrenatural que trabalha em favor, em direção para beneficiar essa pessoa. Ao contrário, ser amaldiçoado, vamos ler juntos, significa ter o poder sobrenatural trabalhando contra você. Ser abençoado, uma pessoa abençoada, as coisas conspiram a favor. Uma pessoa amaldiçoada, as coisas, o poder sobrenatural que rege este mundo, que está presente neste mundo, porque você sabe que existem forças espirituais atuando para o bem e para o mal neste mundo, na pessoa abençoada, conspira a favor. No amaldiçoado, conspira contra. Seguindo um pouco mais na definição. Os dias de uma pessoa abençoada são cheios de coincidências divinas. Parece que são coincidências, mas são cristocidências. É Deus se movimentando. É um encontro que você tem com alguém. Você orou, saiu de casa, orou, teve o seu tempo, colocou diante de Deus suas necessidades. De repente você encontra uma pessoa do nada. A pessoa começa a falar, faz um link aqui, um link ali, e leva você aquilo que você precisava. Por quê? É assim uma pessoa abençoada, cheia de coincidência divina e de significados celestiais. Um homem abençoado pode ou não ser rico segundo os padrões do mundo, mas ele desfruta de uma qualidade de vida que a maioria dos bilionários inveja. Não é assim? Não tem gente que você, né, Janete, que você... O cara é simples, mora numa casa simples, nem carro tem, mas ele é abençoado. Você olha para a família dele, dá gosto.
Você olha para os filhos daquele casal tão simples. Você vai na casa dele, é móveis da Casa Bahia, mas está tudo limpinho, cheiroso. Um ambiente de paz. Você fala, meu Deus, eu moro numa cobertura e minha vida é um inferno. Por quê? Porque ser abençoado não significa necessariamente ter dinheiro ou não. Tem gente que tem dinheiro e não tem a bênção de Deus. Porque Provérbios 10, 22, acho que está no próximo slide aí. Não, no outro. Olha lá. A bênção do Senhor, Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Ou seja, na outra versão diz, a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Então tá. Põe lá, deixa só o slide de abertura lá para fazer um cenário aí. E vamos voltar aqui vamos encerrar aqui essa ministração do capítulo 6, versículo 17, que eu quero concluir mostrando para você algo intrigante. No mínimo intrigante, que aconteceu aqui. Versículo 17. Então veja, voltando à construção do quadro que estamos pintando aqui. Saíram, atravessaram o Jordão, chegaram em Jericó, deram 6 voltas num dia em silêncio, 7º dia, 7 voltas, gritaram, a muralha caiu. Só que antes da muralha cair, Deus para todo mundo e diz assim, presta atenção, deixa eu dar um alerta para vocês aqui. Sabe aquele momento que o pai fala assim, filhos, olhe nos meus olhos, preste muita atenção nisso que eu vou dizer para vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor. Deus chama o seu povo, dá instruções para ele e fala assim, presta atenção aqui. A cidade que vocês estão conquistando, que eu estou dando para vocês. E tudo o que nela existe será consagrada ao Senhor. Consagrada para a destruição. Esta palavra consagrada, no original, ela tem o seguinte significado. Ela é uma cidade condenada, devotada, ela foi dedicada. Uma coisa consagrada é uma coisa proibida. Está consagrado, está condenado. Está proibido. Aquele dia foi consagrado a Deus. Ponto. Aquela hora é consagrado a Deus. Aquela data é uma data sagrada. Significa, ela é consagrada. Não conte com ela. Não me pertence. Ela foi devotada. Está consagrado. Está condenado, não mexa naquilo. É isso que Deus está dizendo. É isso que significa essa palavra. E o povo de Israel sabia muito bem o significado das palavras. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela serão poupados. Olha aí que eu falei aquela hora da aliança de Deus lá. Somente Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados. Pois ela escondeu os espiões que enviamos. Aí Deus volta de novo no assunto, porque Deus, quando tem um negócio sério, ele reforça. Que nem pai, fala mais de uma vez, já sei, os filhos falam, já sei. Será que sabe mesmo? Então Deus volta lá e diz assim, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposte de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Irmãos, está claro o que Deus falou aqui ou não?
Ele falou em enigma? Não, está claro. Do contrário, ele volta e reforça. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Meus irmãos, isso me causa muito temor. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em famílias. Quando um da família comete pecado, anda em desobediência, aquilo traz prejuízo para todos que estão ao redor. Quanto maior o nível de liderança dessa pessoa, de influência, liderar e influenciar, mais bênção ou maldição virá. Portanto, nós homens temos que tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos, com o que nós falamos, porque um erro nosso traz um prejuízo enorme para toda a nossa família e traz um prejuízo depois para toda a nossa célula, traz depois um prejuízo para toda a nossa comunidade. É o que está escrito nesse texto aqui. Vou ler de novo para vocês. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel, ou seja, vai sobrar para todo mundo. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados e pertencem ao Senhor, não toque neles. E deverão ser levados para o tesouro. Então Deus está dizendo claramente, destruam tudo. Agora, estas coisas de valor, Deus especificou. Destruam tudo. Preserva Raabe e destrua tudo o resto. Agora, a prata, o ouro, utensílios de bronze, de ferro, tragam, porque pertencem a mim, traga para o seu tesouro, o seu depósito. Em outras palavras, essa palavra tesouro significa também tesouraria. Isso aqui tem valor, Deus está dizendo, eu vou usar para outra coisa. Não fique com nada disso, não destrua isso, porque isso tem valor. Traga, coloque no meu tesouro, guarde, isso aqui é consagrado a mim. Fechou o parênteses. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava, tomaram a cidade, consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nele havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrem na casa da prostituta, tirem de lá todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os seus parentes, tiraram de lá todos da sua família e deixaram o local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira, tudo o que nela havia, mas entregaram a prata e o ouro, os utensílios de bronze e de ferro, ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Raabe vive entre os israelitas até hoje. Versículo 26. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene, dizendo, maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Finalizando aqui agora. Acaba essa situação. Eles tomam posse daquela cidade. De repente, aparecem uns inimigos. Eles têm que guerrear contra os inimigos. Vai um pessoal experiente em guerra e diz assim, Josué, os inimigos são pequenos, vamos mandar só um pouquinho de gente lá. Ele cuida fácil, isso é jogo fácil. Josué separa uma meia dúzia e manda lá. Daqui a pouco esse povo volta correndo, amedrontado, e 36 deles são mortos. Josué para, rasga suas vestes, o líder fica sabendo, fica desesperado com aquilo e fala, alguma coisa está errada. Deus não está mais conosco? Em que eu errei aqui? Aí então, ele vai para Deus.
Versículo 6, capítulo 7. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou com o rosto de terra diante da água do Senhor, cobrindo toda a cabeça, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde, dia inteiro ficou ali, indignado. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para os entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão? Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos? Os cananeus, os habitantes dessa terra, saberão disso. Nos cercarão, nos eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então, Senhor, ao teu grande nome? Chegou com ousadia diante de Deus. Senhor, está acontecendo. O Senhor falhou conosco, em outras palavras. Aí Deus respondeu para ele, versículo 10. Disse o Senhor a Josué: levante-se. Por que está aí prostrado? Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas. Roubou-as e escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos inimigos enquanto não as retirarem. Apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Homem, ó os homens representando família aí. Aquele que for pego com coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente com suas tribos. A de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os zeraitas, fez o clã dos zeraitas vir à frente, família por família. O escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que fez, não me esconda nada. Conte-me o que fez, não me esconda nada. Conte-me o que fez e não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade, que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi os despojos, entre os despojos, uma bela capa, feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou homens que ocorreram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, como prata por baixo. Retiraram-na das tendas, levaram a Josué e a todos os israelitas e os puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo o Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou? Por que você nos causou? Por que você nos causou? Por que você nos causou essa desgraça?
Porque, meu irmão, quando eu peco, o meu pecado vai atingir cada um de vocês. Josué clamou, antes de executar, disse: por que você fez isto? Por causa de uma merreca, Sérgio. Uma merreca, uma capazinha. Um meio quilo de prata, uma merreca. Gente, famílias sendo destruídas, pessoas sendo destruídas por causa de besteira, Washington. Por causa de besteira. Por causa de brincar com Deus. Filhos deixando seus pais doentes, em depressão, porque vivem em rebelião para com Deus. Pais que não têm impulso para dizer para o filho: não vai. Ah, ele vai se matar. Não vai se matar, não. Não vai. Não vai sair. Não vai. Não vai andar com esse. Não vai ter mais isso. Não vai ter. E aí esse mundo está esse caos. E as famílias estão esse caos. E hoje ninguém tem respeito. Os professores na escola não podem dizer não para a criança, senão a criança agride o professor, mata. Onde nós vamos parar desse jeito? Onde nós vamos parar desse jeito? Que sociedade é essa que nós estamos construindo? Que igreja é essa? Que evangelho é esse? Que é isso? O seu pecado atinge a todos. O meu pecado atinge você, o seu pecado atinge a mim. E nós precisamos tomar uma decisão nesta noite. O que é que nós vamos fazer com a nossa vida? Vamos andar em obediência? Ou vamos tocar em coisas consagradas a Deus? O que é que nós queremos ser? Amaldiçoados ou abençoados? Ele colocou tudo, ele expôs tudo, ele expôs a família, ele expôs todo mundo. Por causa de uma besteira. Por causa de um telefonema. Por causa de uma imagem na internet. Por causa de uma imagem pornográfica. Por causa de um galanteio. Por causa de uma paquera. Por causa de ceder. Você está colocando sua família em risco. Vai vir maldição sobre você e toda a sua casa. Não faça isso. Ande em retidão diante de Deus. Está sendo tentado. Quem não tem coragem para confessar tentação vai ter que arrumar coragem para confessar o pecado para muitos. Se a Cã chegasse no cara, falasse assim: cara, me ajuda. Me ajuda. Eu vi aquela capa babilônica ali, cara, eu estou tentado a pegá-la. Eu ouvi a palavra de Deus. Eu sei que porque todo mundo sabe, meus irmãos. Todo mundo sabe. As pessoas sabem. Nós estamos brincando muitas vezes de vida cristã. E por isso que Deus não pode nos abençoar. Porque nós não estamos escolhendo a bênção, a vida que vem através da obediência. Estamos colocando coisas, como disse o Nadinho aqui, ensinando o seu filho. Filho, você vai colocar tudo isso que você ganhou dentro da sua casa sem dizimar, filho? Aquilo me chocou, nunca ouvi aquilo. Eu quero que você saiba, falei no meu G100 por conta do testemunho que o Orlando deu lá. Eu estou revisando a minha vida, todos os detalhes. Falei para o Odair e prestando conta dos meus amigos semana. Eu estou olhando tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Porque muitas vezes nós lidamos com dinheiro como se fosse nosso. Não reconhecemos que Deus nos deu. Queremos fazer do nosso jeito. E aí então a bênção não chega. As conspirações divinas não chegam para você. Chega para o outro, mas não chega para você. Por quê? Porque talvez você esteja com coisas que não deveriam estar na sua tenda. Na sua tenda. Aquilo não te pertence. Quando você rouba, navegando em internet, gastando horas no seu trabalho em rede social, e ao invés de trabalhar, você está roubando a sua empresa. Está roubando.
Depois perde o emprego, não sabe por quê. Eu não sei. Injustiça. Vou colocar no pau. O que é isso? Então, meus irmãos, nessa noite fria, do dia 17 de junho, esta é a advertência que eu queria fazer para esta igreja, que eu tenho responsabilidade, junto com o pastor Carlos Alberto, de pastorear. Na minha vida, vocês nunca vão ver. Vocês podem ver discursos duros aqui. Porque eu sou duro comigo mesmo. Eu fiz um propósito há alguns anos já na minha vida. Eu não vou negociar o inegociável. Não vou. A palavra de Deus é negociável, os princípios de Deus são inegociáveis. E esta igreja não vai negociar. Por isso que eu fiz questão de ler a Bíblia para você hoje. Talvez até cansou alguns. Mas você não pode sair daqui hoje e dizer assim, o culto foi uma enrolação, não teve palavra de Deus. Eu queria desafiar você a ser um Josué, alguém que obedece. É para dar 6 voltas? Não dá 6 voltas. É para dar em silêncio? Vamos dar em silêncio. É para gritar só na 7ª? Só na 7ª. Para obedecer, não precisa entender. Precisa confiar. Vamos ficar em pé? O que está tocando aí? O que está tocando?